Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito e hoje eu estou trazendo para vocês aí a disciplina de atendimento ao público para o concurso de Palmeira dos Índios, Banca ADM Tech. Tá? Lembrando que é a banca organizadora do nosso concurso, que ainda, na data deste vídeo, 30/11, continuam com inscrições abertas, tá? Vale salientar que atendimento ao público ele vai aparecer aí para diversos cargos, tá? Então é fundamental que vocês façam, vejam, revejam diversas vezes esse vídeo aqui, a fim de consolidar aí alguns conceitos importantes. Sem mais delongas, vamos à primeira questão. Concernente ao atendimento público, a empatia, só apagar aqui que eu já dei um traço errado aqui. A empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro para entender o modo de pensar dele, é uma característica dispensável a um bom atendimento. Não, turma, de jeito nenhum. Ora, é fundamental que nós sejamos empáticos, que nós tenhamos essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de modo a entender a forma com que ele pensa. Negativo, está errado. Lembrando, se tivesse a palavrinha aqui, se tivesse o prefixo, tá? In, antes da palavra dispensável, estaria em ordem. Porque o in, ele sugere a ideia de negação. Tá certo? Então, quer dizer, ele traria para a gente aqui a ideia de que é indispensável, ou seja, não pode, tá certo? Abrir mão, não realizar, não trazer à tona consigo aí a empatia na hora de prestar um bom atendimento. Tudo bem? Dispensável, gente, é o que não é necessário, o que a gente não precisa, e indispensável é o que é fundamental, o que a gente não pode ficar sem. Tudo bem? Ele diz assim: o servidor público deve ser sensível às necessidades, percepções, atitudes e emoções do cidadão no momento do atendimento. Por isso é relevante no atendimento a homeostásia, né? Capacidade de se manter dentro de certos limites ao longo do tempo. Correto. Se você não conhecia esse conceito, bem como eu também não, aí vale salientar que ele é oriundo da biologia, tá? Que é exatamente isso, essa capacidade que os seres têm de se manterem constantes, né? Ou em condições iguais ali durante um bom período, a gente não saberia. Mas vejam, no momento da prova, a ADM Tech gosta muito de fazer isso. Ela usa termos diferentes, por assim dizer, para tentar ludibriar o candidato. Então eu recomendo muita leitura, tá certo? Muitas resoluções de provas antigas da ADM Tech aí. Essas são questões recentes e ela tem adotado muito essa postura. Ela coloca sinônimos, termos diferentes do nosso dia a dia, né? Por exemplo, esse é um termo da biologia que ela trouxe, adequando aí ao fator do atendimento, tá? Mas de fato está correto, gabarito letra C. Questão de número 2, perdão. É considerada uma das boas qualidades no atendimento público, ao público, né, a assertividade, a qual pode ser definida como uma habilidade social que envolve a capacidade de se expressar de maneira clara, direta e respeitosa, comunicando suas opiniões, desejos, necessidades e limites de forma adequada. Gente, perfeito, perfeito demais. É exatamente isso. Inclusive para a vida nós precisamos ser assertivos, né? Sermos diretos, claros, respeitosos, entendermos que existem limites e atuarmos de formas adequadas, tá bom? De fato, procedente, correto aí, a afirmativa de número 1. A 2, novamente, no item 2 aqui, ela está falando sobre empatia. Percebam que a ADM Tech gosta muito deste conceito. Ele diz assim: empatia, capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, é desaconselhável no bom atendimento ao serviço público, pois ao servidor é preciso estabelecer um limite entre a necessidade do cidadão e aquilo que verdadeiramente pode e deve ser ofertado pelo funcionalismo público. Até aqui a questão vinha boa. Aqui ela deu uma derrapada, tá certo? E aqui ela continuou com o conceito adequado. Porém, aqui não é desaconselhável, é aconselhável, recomendável que seja feito. Logo, gabarito para a gente da segunda questão, letra B. A afirmativa do 1 está em ordem e a afirmativa 2 encontra-se errada. 3. No atendimento ao público, movimentar-se de modo inquieto, pernas e braços, ou ao falar, inclinar o corpo em direção ao cidadão atendido, constitui uma má forma de atendimento, uma vez que sugere descuido com o serviço público. Corretíssimo, pessoal. Faz parte aí da chamada linguagem corporal. Você está ali conversando com uma pessoa, ela está batendo perna, está mexendo as mãos, está todo desleixado na cadeira, não está olhando nos seus olhos, não lhe transmite segurança. Claro que essas atitudes devem ser evitadas e não praticadas aí na hora de prestar um bom atendimento. Tudo bem?
Caminhando, o servidor que, no atendimento ao público, rebate as reclamações do usuário, age com excelência, uma vez que a instituição pública está em primeiro lugar e as reclamações dos usuários não devem ser consideradas, pois apenas o servidor sabe quais os motivos das contestações. Errado, gente. Aqui vários erros, né? Não existe isso de certo ou errado, fulano tá... Não, não. O que a gente precisa é entender que nós seremos, vocês futuros servidores, treinados, preparados para lidar com situações, e é fundamental ter algo chamado controle emocional e não entrar na pilha dos usuários que por vezes têm seus motivos. Imaginem que a pessoa está ali, sei lá, há 3, 4 anos tentando fazer uma cirurgia e não consegue. Toda vez ela vai ao posto ou ao atendimento médico e não consegue. É humanamente impossível que ela trate a pessoa, apesar do servidor não ter o problema de forma direta, ser responsável por ele, mas é impossível que a pessoa consiga, né, estar estável, com o seu emocional estável, até porque de repente é causa de saúde, por exemplo. É uma situação mais gravosa e ela depende daquilo ali, tudo bem? Então por isso que a DMTech bate tanto na empatia, porque está exatamente aqui relacionada. O servidor precisa ter esse time, entender que a pessoa está ali porque precisa e não porque quer. Logo, gabarito letra B, a afirmativa 1 é verdadeira e a afirmativa 2 é falsa. No atendimento, o atendimento deve ser realizado em um local digno e adequado para tanto, verdade. Em ambiente limpo, confortável e acessível a todos. Gente, é o mínimo que a gente espera, tá? Ter um ambiente adequado, confortável e acessível. Acessível para aquelas pessoas que têm dificuldades de locomoção, tá certo? Portadoras de alguma deficiência, tá certo? Corretíssimo aqui o conceito. No 2, item 2, ele diz assim: o atendimento deve ser humanizado e acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estados de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência. Corretíssimo, pessoal. Lembrem, a gente leva para a prática a teoria e não o que a gente vê no dia a dia, que a gente chama de prática, chega a ser redundante, tá? Na hora de fazer a prova, melhor dizendo, lembrem da teoria, isso aqui é a teoria. Ah, Matheus, mas na prática eu sou atendido no lugar sujo, a pessoa não tem nenhuma humanização, o atendimento é desumanizado. Se você carregar consigo os preceitos do senso comum e chegar lá cheio de vícios do dia a dia, distante dos conceitos teóricos, você vai perder questões por besteira. Prova, gente, é teoria. Prova não é o que realmente acontece no dia a dia. É o que a lei preconiza, são as orientações. Porém, entre o que acontece, o que deve ser e como realmente é, tem algo chamado realidade e a gente vive nela. Mas para a prova, levem a teoria. Quinta questão. O atendente precisa ter domínio técnico do assunto associado à habilidade interpessoal. Postura e entonação da voz, por exemplo, não impactam a forma como o cliente entende a prestação do serviço. Correto. Errado, minha gente, perdão. Erradíssimo. Claro que impactam. Quer dizer que a pessoa pode falar com qualquer tom de voz com vocês, desleixado, sem olhar nos olhos, com postura totalmente desleixada mesmo, descuidada, né? E vocês se sentirão bem atendidos? Jamais. Está equivocado. Tudo bom? Tudo bem? Então vamos caminhando. Se um atendente adotar condutas defensivas e se lhe faltarem habilidades para lidar com críticas dos usuários e clientes, a qualidade do atendimento por ele prestado será negativamente afetada, com certeza. Quer dizer, se a pessoa entrar na pilha do cliente, do usuário, não tiver habilidade para lidar com críticas, com posturas mais defensivas, é o que eu falava, por exemplo, lá sobre a questão do atendimento, né, da empatia, do entender que às vezes o usuário já vai chegar bem sobrecarregado para o atendimento, tá bom? Correto. Logo o gabarito para a gente aqui da quinta questão, alternativa C. A 2 encontra-se em ordem e a 1 encontra-se errada. Sexta questão. No contexto das organizações públicas, entende por público externo ou usuários dos serviços, ele ainda colocou entre parênteses, o indivíduo que trabalha para a instituição, como servidores, estagiários e gestores. Gente, não. Ele deu o conceito de público externo aqui, ó. São os usuários. Ô, Matheus, mas os servidores, quando não estão em horário de trabalho, eles também não são usuários? São, mas nesse contexto, eles fazendo parte daquela instituição, eles não podem acumular a função de usuários e servidores ao mesmo tempo. Ou eles estão servindo, ou eles estão utilizando o serviço, tudo bem? Logo, gabarito está errado. Aqui o conceito seria exatamente o que ele colocou entre parênteses, tudo bem?
Ao realizar o atendimento ao usuário dos serviços, o servidor deve priorizar uma atitude de respeito, clareza na comunicação. Obviamente, corretíssimo, muito bom esse conceito. É exatamente isso que preconiza. Afirmativa 2 correta, afirmativa 1 está errada. Tá certo? Sermos claros e respeitosos sempre. Tá bom? Sétima questão. É dever do servidor público demonstrar assiduidade e frequência adequadas durante o exercício das suas funções, pois essas características contribuem diretamente para a prestação de serviços de qualidade na instituição. Perdão, correto, turma. Mateus, o que é ser assíduo? Cumprir o horário. Eu vou botar aqui horário, certo? Chegar sempre no horário, para estar na instituição às 7 da manhã. Então tá lá, às 6h50 você está chegando. Ou 7 em ponto você está presente. Mateus, e a frequência? Aqui é falta, tá certo? Falta, como assim, Mateus? Você era para trabalhar hoje, mas não foi. Bom, por motivo qualquer, não é motivo justo, né? Não é uma falta justificada, é injustificada, certo? Então tem a ver com o falta, com a ausência mesmo, tudo bem? Se você trabalha 5 dias na semana, qual a tua frequência? Você trabalha os 5 ou normalmente só trabalha 3, 4? Um dia da semana você não vai. Tudo bem? Ele diz assim ainda aqui no item 2. Ceder a todas as pressões que visem a obter quaisquer fatores ou vantagens indevidas em decorrência das ações imorais ou ilegais é dever do servidor público. Não, gente, em lugar nenhum. O correto aqui seria não ceder, tá certo? Não ceder a essas investidas aí de naturezas imorais, ilegais, jamais, tá bom? Logo, o gabarito pra gente, letra B. A afirmativa 1 encontra-se em ordem e a afirmativa 2 encontra-se errada. Oitava questão. O servidor público deve cumprir os prazos legais relacionados aos serviços prestados pela entidade, certificando-se de que o atendimento aos usuários deve ser de qualidade, eficiente e eficaz. Gente, corretíssimo esse conceito. Exato, tá certo? E ainda assim eu quero lembrá-los a vocês que existe diferença entre ser eficiente e ser eficaz. Ô Mateus, o que é ser eficiente? Gente, é fazer as coisas da melhor maneira possível. Ser eficiente é isso, guardem, fazer as coisas da melhor maneira possível. Mateus, e eficaz? Ser eficaz é fazer a coisa certa, ou seja, fazer o que precisa ser feito. Um é fazer da melhor forma possível e o outro é fazer o que precisa ser feito. Tudo bem? É fundamental, são fundamentais essas qualidades. Tudo bem? Item 2. Ao realizar o atendimento ao público, o servidor deve procurar ser o mais claro, objetivo e transparente possível, buscando compreender as necessidades do cidadão e dar as orientações e encaminhamentos adequados para que o usuário possa ter a sua necessidade suprimida. Mateus, suprimida o quê? Eliminada. Quer dizer, o problema dele seja resolvido. Corretíssimo, pessoal. As duas estão corretas. Aqui é a teoria. E vale muito depois printar essa tela e incluir aí no resumo de vocês. Tudo bem? Caminhando. Uma entidade pública que promove uma cultura de proatividade entre os servidores e de humanização no atendimento aos usuários de serviços está trabalhando em prol de uma boa qualidade no atendimento. Perfeito. São coisas fundamentais. Que nós sejamos proativos, não esperemos acontecer, façamos acontecer, tá certo? E tenhamos também humanização. Gente, é fundamental um tratamento humanizado, tá bom? Depois ele diz assim, o termo canal de comunicação designa o conjunto de elementos que dificultam o entendimento de uma mensagem recebida pelo cidadão. Assim, o servidor deve sempre evitar utilizar os canais de comunicação da instituição para enviar mensagens aos usuários. Não, gente. A razão de ser dos canais de comunicação ou canal de comunicação é facilitar, é ampliar essa comunicação, né, com o usuário do serviço. Logo, gabarito para a gente, a afirmativa 1 está em ordem e a afirmativa 2 encontra-se errada. Gente, última questão. O ambiente físico organizado, a postura displicente do servidor e a falta de informações disponíveis na entidade são fatores que influenciam positivamente a qualidade no atendimento ao público de uma instituição. Não, minha gente. Estava tudo caminhando muito bem. Veja, um ambiente físico organizado, não é? Aí ele entrou aqui com postura displicente. Ô Mateus, o que é uma postura displicente? Gente, é aquela postura que demonstra descaso, falta de empenho, desatenção, descuido, tá certo? Eu vou botar aqui como sinônimo
descuido, tá? Eu acho que fica mais fácil vocês lembrarem na hora da prova. Então, aquela postura descuidada mesmo, né? A pessoa não está nem aí com o usuário, com as necessidades dele, não é empático, tudo bem? Claro que não, não impacta positivamente, impacta negativamente, só contribui aí para uma imagem negativa da instituição. Caminhando, o servidor público deve demonstrar proatividade, inabilidade, atenção e boa comunicação e boa educação a realizar um atendimento a um cidadão que busca serviços prestados pela entidade, seja presencialmente ou por telefone. Gente, vejam, a ADM-Tech ela trabalha com os extremos. Ou ela vai colocar vários conceitos errados dentro de um item, ou ela vai colocar um conceito, uma palavrinha que vai quebrar a questão. E o que quebrou a nossa questão aqui, ó, tá aqui, ó. Inabilidade. Não, minha gente. Lembra do prefixo in? O in é não, ou seja, não ter habilidade. E, obviamente, a gente precisa ter habilidade. Sobretudo, habilidades sociais, não é? Para lidar aí com as petições dos clientes, dos servidores, dos usuários, tá bom? Todos eles aí, tudo bem? Logo, ambas as afirmativas estão falsas e para a reflexão hoje eu trouxe essa frase. Seja mais forte do que a sua melhor desculpa. Encontremos motivos para seguir e diminuamos ao máximo a quantidade de desculpas que a gente dá. Eu digo sempre essa frase, ela chega a ser clichê aqui no canal, mas quando a gente quer, a gente encontra um meio. Quando a gente não quer, a gente encontra uma desculpa. Sejam fortes e corajosos. Muito boa sorte nos estudos de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, ajudem o canal a continuar crescendo. Curtam. A curtida de vocês representa para mim um abraço na minha alma, sabe? É como se vocês estivessem dizendo assim: poxa, gostei do seu trabalho, Matheus. Obrigado. Vou deixar um like. É a forma que eu tenho de dizer assim: poxa, tá sendo legal, tá sendo bacana. E outra coisa, inscreva-se no canal, pessoal. Ajude o canal a continuar crescendo. Minha gratidão por tudo que já tem acontecido. Mas vamos ajudar a transformar outras vidas mais, tá bom? Forte abraço, Deus os abençoe e até o próximo vídeo.